Conhecer a cultura e os costumes de um país antes de visitá-lo é uma forma de demonstrar respeito e consideração pelos seus habitantes. No caso do Japão, trata-se de uma sociedade com normas e valores distintos dos ocidentais, e alguns comportamentos que podem ser considerados naturais em outras partes do mundo podem ser considerados ofensivos ou desrespeitosos no Japão. Por isso, é importante estar ciente dessas diferenças culturais para evitar situações desconfortáveis ou constrangedoras, principalmente se você pretende ir passar um tempo no Japão, seja a passeio, trabalho ou estudo. Além disso, conhecer a cultura japonesa pode enriquecer a experiência de viagem, permitindo uma compreensão mais profunda da história e dos costumes locais. Não tirar os sapatos ao entrar em casa. No Japão, é considerado extremamente rude e desrespeitoso entrar em casa com os sapatos que foram usados na rua. Isso ocorre porque os japoneses valorizam muito a limpeza e a higiene, e andar com sapatos sujos dentro de casa pode ser visto como uma falta de consideração pelos outros moradores da casa. Por isso, ao visitar uma casa japonesa, é importante sempre procurar o Genkan, que é um espaço para deixar os sapatos antes de entrar. Em muitos casos, é necessário trocar os sapatos por chinelos especiais fornecidos pelo anfitrião. Não cumprimentar com uma reverência, ou seja, inclinar-se ao encontrar alguém. No Japão, a reverência, chamada de odigi, é uma forma comum de cumprimento e demonstração de respeito. Não fazê-la ao encontrar alguém pode ser considerado uma falta de educação e de consideração pelos outros. Além disso, o grau de inclinação da reverência pode variar dependendo da idade, posição social e hierarquia entre as pessoas. Por isso, é importante estar atento a esses detalhes e seguir as normas de etiqueta japonesa para evitar situações constrangedoras ou ofensivas. Não respeitar o espaço pessoal do outro. Na cultura japonesa, o espaço pessoal é considerado uma extensão da identidade e da privacidade de cada indivíduo. Os japoneses valorizam muito a harmonia e o equilíbrio nas relações interpessoais, e respeitar o espaço pessoal do outro é uma forma de demonstrar consideração e respeito pelos seus sentimentos e necessidades. Invasões no espaço pessoal podem ser percebidas como uma falta de respeito e consideração e podem gerar desconforto e constrangimento. Por isso, é importante estar atento às normas de etiqueta japonesa e respeitar o espaço pessoal do outro em diferentes situações, como em transportes públicos, filas, ambientes de trabalho e outras interações sociais. Falar muito alto em lugares públicos. No Japão, o respeito pelo espaço pessoal e a harmonia social são valores muito prezados pela cultura. Por isso, falar muito alto em lugares públicos pode ser considerado como uma falta de consideração pelos outros ao redor e pode causar desconforto e perturbação da harmonia social. Os japoneses valorizam muito a boa convivência em comunidade, onde cada indivíduo é responsável por manter a harmonia social. Por isso, é importante falar em um tom de voz moderado em locais públicos no Japão. Vale lembrar que essas atitudes podem variar dependendo do contexto e da região do Japão, mas é sempre importante demonstrar respeito e consideração pelo outro. Ao evitar falar alto em lugares públicos, você demonstrará sensibilidade e respeito pela cultura japonesa e pelos seus habitantes. Usar gestos muito expansivos ou tocar as pessoas ao conversar. No Japão, as pessoas são muito cuidadosas com relação ao seu espaço pessoal e privacidade. A cultura japonesa valoriza muito a harmonia e o equilíbrio nas relações interpessoais, e respeitar o espaço pessoal do outro é uma forma de demonstrar consideração e respeito pelos seus sentimentos e necessidades. Por isso, quando se trata de gestos muito expansivos ou tocar as pessoas durante uma conversa, isso pode invadir esse espaço pessoal, causando desconforto e até mesmo ofensa.
Além disso, essas atitudes podem ser vistas como falta de educação e respeito pelos outros, especialmente em ambientes mais formais ou profissionais. Os japoneses são conhecidos por serem bastante reservados e valorizarem sua privacidade, e isso se estende às interações sociais. Gestos muito expansivos e toques podem ser vistos como invasivos e até mesmo agressivos, especialmente por pessoas que não se conhecem bem. Em ambientes mais formais ou profissionais, essas atitudes podem ser ainda mais mal vistas, pois são considerados inadequados para a ocasião. Por isso, é importante estar atento às normas de etiqueta japonesa e respeitar o espaço pessoal do outro durante as interações sociais. Não respeitar a hierarquia em ambientes profissionais. No Japão, a hierarquia é um aspecto fundamental da cultura profissional e é levada muito a sério em ambientes corporativos. O respeito pela hierarquia é considerado uma virtude e um valor importante no Japão. Portanto, não respeitar a hierarquia pode ser visto como uma falta de respeito e consideração pelos superiores e colegas de trabalho. Em um ambiente profissional no Japão, existem várias normas e expectativas de comportamento que devem ser respeitadas, e não seguir essas normas pode ser considerado desrespeitoso. Além disso, no Japão, a comunicação é altamente formal e estruturada. Os japoneses têm um forte senso de etiqueta e protocolo, e é importante seguir essas regras em todas as interações profissionais. Por exemplo, quando se apresenta a um superior, é comum fazer uma reverência para demonstrar respeito. Outro aspecto importante da hierarquia no Japão é a importância do grupo em relação ao indivíduo. Os japoneses valorizam o trabalho em equipe e a cooperação, e isso se reflete nas relações profissionais. Portanto, é importante estar ciente do papel que cada pessoa ocupa na hierarquia e agir de acordo com isso para evitar situações desconfortáveis ou ofensivas. Puxar conversa sem motivo necessário. No Japão, é considerado incomum puxar conversa com estranhos sem motivo necessário. Provavelmente, eles vão achar estranho ou desconfortável serem abordados por alguém que não conhecem sem um motivo claro. Além disso, a cultura japonesa é bastante formal e estruturada, e as interações sociais são regidas por normas e expectativas de comportamento específicas. Por isso, os japoneses podem não saber como agir ou responder a uma conversa casual com um estranho, especialmente se não estiverem familiarizados com as normas culturais do país em que o estrangeiro vem. Olhar diretamente para os olhos durante uma conversa. Na cultura japonesa, manter contato visual direto por muito tempo durante uma conversa pode ser considerado invasivo ou agressivo. Os japoneses valorizam a harmonia e o equilíbrio nas relações interpessoais, e manter contato visual excessivo pode ser visto como uma tentativa de exercer poder ou dominação sobre a outra pessoa. Além disso, na cultura japonesa, o respeito pela hierarquia é levado muito a sério, e manter contato visual prolongado com uma pessoa de posição hierárquica superior pode ser considerado desrespeitoso. Usar barba no ambiente de trabalho. No Japão, a barba é vista como um sinal de desleixo e falta de higiene, especialmente em ambientes profissionais. Os japoneses valorizam muito a aparência e a limpeza, e a barba pode ser vista como algo que compromete esses valores. Além disso, a cultura japonesa é bastante formal e estruturada, e as regras de etiqueta são levadas muito a sério no ambiente de trabalho. Por isso, manter uma aparência limpa e cuidada é fundamental para demonstrar respeito e consideração pelos colegas de trabalho e superiores. Inclusive, há casos de pessoas demitidas de empresas exatamente por esse motivo. Isso acontece principalmente quando essas pessoas têm contato direto com o público em geral. Usar perfumes, principalmente com fragrâncias muito fortes. Usar perfumes, principalmente com fragrâncias muito fortes, é considerado desrespeitoso no Japão por vários motivos. O uso de perfumes pode ser visto como uma tentativa de mascarar odores corporais, o que pode ser considerado como falta de higiene.
Além disso, os japoneses acreditam que o uso de perfumes muito fortes pode causar desconforto ou até mesmo dor de cabeça em outras pessoas. Outra razão pela qual os japoneses não gostam de perfumes é porque eles preferem se misturar à multidão e não se destacar. Em outras palavras, a cultura japonesa valoriza a harmonia e a igualdade, e o uso de perfumes pode ser visto como uma tentativa de se destacar ou chamar a atenção para si mesmo. Devido a esses motivos, os japoneses geralmente optam por usar desodorantes sem fragrância em vez de perfumes. Isso permite que eles mantenham uma boa higiene pessoal sem incomodar outras pessoas com fragrâncias fortes ou chamativas. Lembre-se de que essas atitudes podem variar dependendo do contexto e da região do Japão, mas é sempre importante demonstrar respeito e consideração pelo outro. Ao visitar o Japão, é importante respeitar as tradições e os costumes locais, mesmo que eles possam parecer diferentes ou estranhos para você. Para os japoneses que nasceram e sempre viveram com estes costumes, isso é o certo e o normal para manter uma convivência social agradável. Dessa forma, você demonstrará consideração e respeito pela cultura japonesa e pelos seus habitantes. E aí, gostou deste conteúdo? Achou interessante? Então já curte o vídeo, se inscreve no canal e compartilha com aquele seu amigo que você sabe que achará este conteúdo interessante. Um grande abraço e até a próxima!